Olá a todos, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua casa e abençoe muito a toda a sua família. Essa é a vontade dEle, abençoar a nós e abençoar também a nossa família. Foi a promessa dEle a Abraão, que em Abraão seriam abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus sempre revelou a vontade dEle desde o princípio, a vontade que Ele tem de ver as famílias felizes e abençoadas. E o mal tem trabalhado exatamente para destruir esse projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Foi a única instituição que Ele criou neste mundo. A instituição família que tem sido tão atacada, tão atingida pelo mal. Por que será que o mal odeia tanto a família? Por que será que a família sofre tantas agressões, tantos ataques do mal? Daí já dá para todos nós termos a ideia do quão valiosa é a família. Nós falaremos sobre isso no programa de hoje, porque nós temos visto lares destruídos, casamentos destruídos, temos visto pessoas mergulharem nas drogas, a violência tem crescido assustadoramente, mortes, acidentes, tragédias. Quantas famílias estão de luto, quantas mães estão agora a chorar pela perda de um filho, quantas mulheres perderam o marido, estão agora em prantos inconsoláveis, com a alma amargurada, com o coração partido, porque elas perderam o seu marido e algumas perderam de uma forma muito cruel, em um acidente, por exemplo, algo que ninguém poderia imaginar. O marido estava cheio de saúde, de forças, ainda novo, tinha tantos anos de vida pela frente, o casal, a família, o casal tinha tantos sonhos, a família ia tão bem, aí de uma hora para outra, de repente, acontece uma fatalidade. Muitos têm vivido situações assim. Nós falaremos sobre isso durante o programa e o que fazer para evitar que essas tragédias entrem na sua casa. O que fazer para impedir que a morte, que o mal entre pelas portas da sua casa. Fique conosco aqui no programa. Ao final, nós teremos a oração do Pai Nosso. Nós vamos pedir a Deus para abençoar o pão, para consagrar. Deixa aí o pão preparado já na sua mesa para esse momento especial. Deus nos dá o pão de cada dia. O Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a pedir ao Pai que nos dê o pão nosso de cada dia. Então deixe o seu pão preparado aí já na sua mesa para esse momento especial. Daqui a pouco nós vamos conhecer a história da senhora Paula, que está aqui conosco no programa. Senhora Paula, bom dia para a senhora. Bom dia, bispo. A senhora Paula sofreu durante muito tempo com depressão, não é? Sim, 30 anos, bispo. Uma vida, 30 anos com depressão, muito tempo, verdade, né? Verdade. E esses 30 anos foram de muito sofrimento, de muita angústia. Como foram esses 30 anos? Sim, foi muito sofrimento. Eu comecei, como já disse, aos 13 anos. Era uma miúda, não é, na altura, e dormia muito, sentia-me muito infeliz, tinha situações em que dormia, estava às semanas a dormir e não queria sequer tratar de mim. Portanto, eu era uma adolescente, não é? E não queria tratar de mim, não queria comer. Sentia-me a pessoa mais infeliz do mundo, sem ter razões para isso, aparentes, não é? Nesse ano em que eu comecei com a depressão, foi o nascimento também, coincidiu também com o nascimento do meu irmão. Fui durante 13 anos a filha única e depois o meu irmão nasceu quando eu fiz precisamente os 13 anos. Portanto, ficou marcado tudo isso nessa altura. E depois foi-se agravando ao longo dos anos. Tinha picos, ou estava aparentemente bem e de repente vinha. Eu recordo-me, por exemplo, que o mês de agosto para mim era terrível. Era sempre onde eu tinha mais esses picos de depressão, que estava ainda mais deprimida, era precisamente no mês de agosto. Mas durante o ano inteiro eu não andava bem. Bem, a depressão começou aos 13 anos. Aos 13. E a senhora falou que sofreu 30 anos, portanto até os 43 anos. Sim. A senhora foi escravizada pela depressão. Sim. E isso afetou
claro, o seu convívio com a família, mas e mais tarde, casamento, vida sentimental? Afetou bastante. Eu, entretanto, casei também nova, casei com 18 anos, fui mãe aos 19, tive uma depressão pós-parto, logo a seguir a ter o meu filho, que também foi grave. Também deixei de querer cuidar dele, fui mesmo muito, muito abaixo. Foi logo a seguir a ter o meu filho, porque eu achava que não era mulher para conseguir tratar do meu filho. Então isso deitou-me bastante abaixo. E pronto, e depois foi o meu relacionamento com o pai do meu filho também, que não foi dos melhores, infelizmente. E eu penso que também um dos problemas foi precisamente a minha depressão, que também não é fácil para um companheiro, não é, de vida, estar ao lado de uma esposa que está sempre doente, porque eu estava praticamente sempre doente. Quer dizer, a depressão afetou o seu casamento? Sim, afetou muito. Destruiu o casamento? Destruiu o casamento. A senhora tinha pensamentos de desistir da vida? Sim, eu tentei o suicídio 2 vezes. Tentou desistir da vida? Sim. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Então, a história desta senhora daqui a pouquinho, que sofreu muito, a história que eu tenho certeza que pode parecer muito com a sua história. Nós vamos, daqui a pouco, saber mais detalhes da vida da senhora Paula, que, imagina, 30 anos com depressão. 30 anos. Sabe lá o que é a pessoa todos os dias, durante 30 anos, carregar dentro de si uma tristeza, uma amargura, uma dor? É muito forte isso, não é? E é o que muitas pessoas têm vivido. Nós vamos agora à nossa